Bem-vindo e bem-vinda a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, a nossa convidada, Érica Odara, secretária executiva do Movimento Nacional de Fé e Política. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vinda, Érica, à nossa conversa de paz e esperança. Boa noite, Daniel. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Paz e Esperança. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria enorme no coração estar aqui fazendo esse diálogo leve, né, sobre o Movimento Nacional de Fé e Política. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu aproveito para pedir para que as pessoas se inscrevam aqui no canal Conversas de Paz e Esperança. Nós já passamos de 700 pessoas inscritas. Também se inscrevam aqui no canal TV Causas da Vida, que já tem mais de 4.000 inscrições. Está muito feliz por isso. E hoje nós convidamos a Érica Odara aqui para falar do Movimento Nacional de Fé e Política, que acabou de realizar sua Assembleia Anual. Eu acredito que as pessoas que seguem o nosso canal já devem ter participado de algum encontro nacional de fé e política e deve estar com expectativa até de saber o que foi encaminhado, Érica. Mas olha, antes da gente falar do tema, quem me segue já sabe, temos que conhecer quem que é a Érica Odara. Quem que é você, Érica? O que é que você faz? Conte seus milagres. Tô longe do milagre, Daniel, mas eu me chamo Érica Glória Odara é um nome social que eu uso. Eu sou uma mulher preta, educadora popular, formada em pedagogia, mas sempre atuei no campo da pedagogia em contexto não escolar, defensora de direitos humanos, e a gente acabou de celebrar, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos na semana passada, então é super importante evidenciar isso. Atualmente, muito comprometida com a causa indígena, com as causas raciais e de gênero. Sou hoje uma mulher que professo a fé de matriz africana, sou umbandista, filha de Iemanjá, com o Molu. Aproveito para pedir a bênção aos meus mais velhos e às minhas mais velhas que aqui nos ouvem, também que minha mãe Iemanjá abençoe a todos nós e nos ilumine num caminho de luz, né? E aí, nesse momento também, hoje, presto trabalho, né? Colaboro na gestão federal, a partir do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do governo federal. A gente abrevia para MDS, é um ministério que toca um importante programa que acabou de celebrar os seus 21 anos, que é o programa Bolsa Família, mas também as Cozinhas Solidárias, que administra o CAD Único, entre outros, né? O que cuida da política de assistência, que cuida do SUAS, está restrito a esse ministério. Sou oriunda do Rio de Janeiro, carioca raiz, de periferia, de favela. Atualmente vivia na Baixada Fluminense, mas com essa colaboração ao governo federal, hoje me faço presente aqui como sua vizinha em Brasília, moradora desse bairro mais popular aqui da Vila Planalto, que eu amo, que é aqui na Vila Planalto, Brasília. Que bacana. A Érica, a gente já se conhece há muitos anos, né? Aí pela Pastoral da Juventude, pelas comunidades eclesiais de base, pelo ISE Assessoria. Eu quero aproveitar e expressar aqui o meu abraço a toda a companheirada aí pejoteira, para as pessoas que são da caminhada das SEBs, também aos nossos companheiros e companheiras do ISE Assessoria.
Bom, Jota, Daniel, inclusive, está na sua preparação para mais um encontro nacional que vai ocorrer em janeiro de 2025, de 12 a 19, em São Luís do Maranhão. Então, a gente aproveita também esse momento que a gente fez essa memória, né, para emanar boas energias à nossa turma pejoteira que carrega aí essa grande bandeira de paixão pelas juventudes da Igreja Católica e se expandindo aí dentro de uma dimensão espiritual. Que bacana, Érica. Érica, eu queria que você contasse para nós o que é o Movimento Nacional de Fé e Política, o que ele faz, qual a importância desse movimento para a nossa caminhada de fé no Brasil. Uhum. O Movimento Nacional de Fé e Política ele nasce inicialmente com lideranças do campo da Igreja Católica, ligadas à teologia da libertação, numa reflexão e numa dimensão do papel da Igreja, né, do papel da religião, numa dimensão política, na relação do bem comum, na relação do que nos fala Jesus, né? Jesus, ao contrário do que hoje muitos são extremamente eurocêntrica, né? Jesus todo prega o amor, prega os pobres, prega o cuidado, né? A gente não vai achar passagem que Jesus está jogando pedra em nenhum excluído, em nenhum morador de rua, em nenhum usuário, né? Em nenhuma trabalhadora do sexo, né? Jesus fazia justamente o contrário. E é dentro dessa dimensão teológica comprometida com os pobres, para os pobres, pelos pobres, que nasce essa relação de fé e política na década de 80, com lideranças, teólogos como Frei Beto, né, como Ivo Lebalspen, como outras figuras importantes dessa caminhada libertadora. E a ideia é debater, ao contrário do que muito se prega, em que fé e política, religião e política não se misturam. Se mistura quando a gente precisa, a partir de um olhar crítico sobre ética, sobre compromisso, sobre o papel, né, de quem está no executivo, de quem está no legislativo, essa relação de uma sincronia de fé e política, né? Esse grupo ele nasce, né, dentro dessa base e olha para um perfil em que deveria ampliar para uma dimensão ecumênica, então também nasce de uma reflexão, um pastor um olhar de uma teologia mais libertadora, e aí ele surge há 35 anos, né? Tem uma carta que vai ser o que é uma relação com o Movimento Nacional de Fé e Política, e aí, num determinado momento em que parece que tinha uma crise, né? Porque a gente está contando aqui, mas eu não sou da época, né? Eu sou um pouco mais nova, viu, gente? Vocês estão ouvindo aí. Havia uma grande crise sobre se o movimento deveria continuar ou não. A ideia era que tivessem núcleos em diversas áreas, né, em diversos territórios, em que a gente chama de base, né? Dentro dessa dimensão religiosa, a gente chama de base, né? Para debater, né? Se alia muito às comunidades eclesiais de base, se alia muito aos círculos bíblicos em alguns espaços, e a gente percebe que muitos parlamentares, executivos, prefeitos, que têm um compromisso à esquerda, né, uma linha ideológica mais à esquerda, quando a gente vai olhar o histórico, vieram da Pastoral da Juventude, dentro dessa dimensão foram alimentados, impulsionados pelo Fé e Política. E aí, num determinado momento, há uma reflexão, uma grande crise. Se não me falha, aí a gente pode pesquisar, Daniel, acho que em 1989. Foi isso mesmo. Mesmo? Acertei, porque às vezes eu erro nas datas, né? Não, julho de 1989. 1989. Eles lançam a carta
e também se provocam a fazer um encontro aberto, um encontro de massa. E aí é quando tem o primeiro nacional de fé e política, e acho que na cabeça deles ali eu já ouvi alguns falando, Frei Beto, a galera que toca, Gilberto Carvalho também faz parte dessa relação, Cláudio Vereza no Espírito Santo, Pedro Ribeiro, Teresa Sartório, tem uma turma, né, dos nossos, a gente chama dos nossos baluartes, das nossas grandes referências. Eles achavam que vai dar aqui 300, 400, 500 pessoas, né? E eles se surpreendem com essa primeira mobilização, né, do primeiro Encontro Nacional de Fé e Política, que me parece que acho que dá 1.500, 1.700 pessoas. Esse histórico está no site. E aí, a partir daí, começa uma grande mobilização, e aí os encontros nacionais, que cumprem um papel de nos alimentar da fé, de nos motivar, de impulsionar, né? A gente sabe que os encontros nacionais, assim como os intereclesiásticos e outras dimensões nacionais, não cumprem papel pragmático de estruturar, né, um grupo, né, um colegiado, mas sim de animar a gente da base, de reencontro, né, de troca de experiências. Eu acho que os encontros nacionais eles servem para isso, né? E lá se vão, Daniel, com muita luta, né? A gente agora passa por um novo momento de transformação, de renovação de liderança. Lá se vão 35 anos que o Movimento Nacional de Fé e Política está aí em sua caminhada e na sua trajetória. Que maravilha! Aí você foi falando, eu fui lembrando assim de imagens, de encontros que eu participei, né? Eu lembro que até esse aí primeiro que você falou, se não me engano, foi em Embu das Artes, que eu quase participei, né? A gente recebeu a carta, era para ir, mas acabou que não deu certo. Aí eu participei do terceiro, que foi em Goiânia, Isso foi um mesmo. encontro incrível. Você estava também, né? Acho que 2003, foi um encontro belíssimo. A gente levou um ônibus aqui de Brasília. Eu ajudei, inclusive, na mobilização desse transporte. Se me permite, eu gosto de lembrar, eu gosto sempre de fazer uma analogia com a história, com o tempo. Eu era menina, né? 2003 a gente estava ali, tinha acabado de ganhar a primeira eleição de Lula, né? Então a gente era uma grande festa, né? Isso. Era muito, o encontro foi lotado, mas dentro da dimensão histórica eu nunca vou esquecer porque fui de ônibus também do Rio de Janeiro, e padre, nosso saudoso padre Geraldo, que era da CPT, a gente estava em pleno processo de mobilização contra a ALCA. Sim. A gente estava naquele momento com baixo assinado, fazendo uma grande mobilização e boicote aos produtos americanos. Para os mais que estão nos acompanhando, a pilha a gente ainda usava máquina fotográfica. Tinha essa história de celular com essa câmera boa que a gente tem hoje, não. Era máquina, né, para poucas pessoas que ainda tinham aquela máquina mais tal, estava surgindo a máquina digital. E a gente usava a pilha para carregar a máquina, né? 36 pose. Eu lembro muito que o Geraldo não queria que a gente usasse a pilha do Duracell, mas era a melhor. O Geraldo Lima? Padre Geraldo, nosso saudoso Padre Geraldo Lima, que foi da CPT. Sim. Então, como é importante a gente fazer essa relação, porque foi o primeiro momento de militância, de entender o papel de uma discussão macro, né, mais ampla, que vai para além da questão nacional, internacional. Então, os encontros eles cumprem muito esse papel, né? Sim. Eu tive também no de Ipatinga, Minas Gerais. Foi em 2000, acho que foi 2011. 2011, né? 2009. 2009, isso mesmo. E aquele lá, a gente reviveu muito o que foi o intereclesial do 11º, né?
Isso. É como se a gente estivesse revivendo o 11º Intereclesial, que tratou sobre espiritualidade libertadora, e a gente estava lá de novo no mesmo ginásio, participando do 7º Encontro Nacional de Fé e Política. E, claro, não podemos esquecer o 9º, que foi aqui em Brasília, né? Quando você traz Minas, porque hoje a gente tem, de forma muito pública, essa expressão e esse conceito do bem viver. Mas fortalece também a partir daquele processo, né? 2009 é quando explode para a gente, dentro dessa dimensão, essa concepção, né? Então, é muito legal quando a gente rememora isso, que a gente lembra, né? Tudo que a gente... Todas as pessoas que já passaram por essa luta, né? Que não é uma luta individual, né, Daniel? É uma luta muito coletiva, mas, ao mesmo tempo, também o quanto que a gente veio amadurecendo nesse rumo de caminhada, né? Isso mesmo. Érica, de 6 a 8 de dezembro, aconteceu aqui em Brasília a Assembleia do Movimento Nacional de Fé e Política, né? O que aconteceu nessa Assembleia? Eu sei, eu estava lá, mas eu queria que você contasse para as pessoas aqui que estão acompanhando o Conversa de Paz e Esperança, o que foi essa Assembleia, qual foi o objetivo, o que ela decidiu. Acho muito importante para as pessoas que gostam do movimento ou que não conhecem o movimento e que vai ter oportunidade de conhecer a partir de hoje, né? Primeiro, eu queria voltar um pouco, Daniel, para dizer, né, que eu sou a primeira mulher com menos de 40 e de uma outra dimensão religiosa que não é a cristã a assumir esse papel de secretária executiva do movimento, né? Então, eu vejo isso, não é por ser eu, mas eu vejo isso como um passo muito importante dentro dessa relação em que a gente recuperou, via Marcelo Barros, uma expressão de Dom Pedro Casaldáliga, que é a dimensão macroecumenismo. A gente usa muito na política pública esse diálogo interreligioso, mas Dom Pedro expressava macroecumenismo, né? E aí é isso, eu sou eleita na Assembleia do ano passado como secretária executiva e venho cumprindo esse papel. Primeira coisa, né? A segunda coisa é que, em abril desse ano, de 5 a 7 de abril, ocorreu em Minas Gerais, Belo Horizonte, o 12º Encontro Nacional de Fé e Política, né? Ele teve um número, comparado a outros encontros nacionais, um número menor, se não me engano, foram 2.700, 500 pessoas. A gente acha muito material sobre ele. Frei Beto fez uma provocação e as juventudes responderam, que foi os cabelos brancos, né? Frei Beto faz um olhar, né? E a gente tinha muitos 70, 80, Frei Beto fez 80, Boff fez 80, Pedro Ribeiro fez 80, Marcelo Barros fez 80. Onde é que está as juventudes, né? As juventudes responderam Frei Beto, né? Tem outras questões, né? Tem aí o movimento, o MEL, né? Que é o movimento de espiritualidade libertadora, em que promove o INGEL. O 12º trouxe um monte de coisa boa, né? Pela primeira vez a gente conseguiu ter uma dimensão interreligiosa mais ampla. Eu sou muito feliz, eu me emociono muito quando eu falo disso. A gente conseguiu olhar para uma prática de espiritualidade mais rica. E o Fé e Política cumpriu uma missão super importante, o 12º, que foi animar estados que estavam parados nas suas articulações, como Rio de Janeiro, impulsionou Goiânia a se rearticular, Goiás, especificamente Goiânia, a se rearticular, Bahia, né? Então, cumpriu o seu papel. E aí a gente faz, nos últimos anos, desde 2019, vou ter que voltar de novo, desde 2019, aquela coordenação, que era uma coordenação muito pequena do movimento, com esses baluartes, as Terezinhas, né? Um grupo muito pequeno, entendeu que precisava ampliar essa responsabilidade do movimento de fé e política.
Então, em 2019, a gente fez um seminário sobre comunicação. E a importância de quem está nos ouvindo, qual é o nosso papel? O que a gente está comunicando, né, Daniel? Tu está aqui hoje, numa segunda-feira, né, numa responsabilidade de comunicar, né? E a gente percebe que a gente perde o tempo todo, dentro dessa disputa de ideologias, comunicar, né? Nessa né? A gente ainda está. A nossa linha política ainda está disputando esse espaço, né? E aí, em 2020, nós criamos, além da coordenação, nós criamos a comissão ampliada. Então, a gente tem hoje uma coordenação executiva, que somos agora 11 pessoas, do dia dessa Assembleia de dezembro, e a comissão ampliada, que tem representações de vários estados. É uma média de 45, 50 pessoas, não vou saber dizer exato, que são articuladores e animadores das. E aí, de 6 a 8, nós fizemos mais uma Assembleia do FEI Política, que cumpriu a função de avaliar o 12º Encontro Nacional. A gente vem num debate, Daniel, muito profundo sobre a criação de um CNPJ. O Movimento Nacional nunca teve um CNPJ. Sempre entendeu que não era necessário. E em 2019, numa provocação feita por várias pessoas, entre elas o companheiro Lisboa, da Paraíba, Pedro Ribeiro, de Minas Gerais, veio provocando a possibilidade de criar um CNPJ. E na Assembleia do ano passado, a criação do CNPJ foi aprovada. Então, além da responsabilidade que nós tivemos de realizar o 12º Encontro Nacional em Belo Horizonte, uma comissão também teve a responsabilidade de escrever essa proposta. Então, uma das principais decisões e avanços dessa Assembleia de dezembro, que ocorreu na semana retrasada, foi a aprovação do texto que veio sendo amadurecido pela comissão, depois pela executiva e PJ. A gente também cria um planejamento bienal. Então, a gente pensou uma proposta para 2025 e 2026. Então, galerinha, aí vai as prioridades do Movimento Nacional de Fé e Política. Quem está nos ouvindo agora, bastante atenção. Primeiro, a gente entende como prioridade a comunicação. Então, a ideia é promover um seminário para 2025 sobre comunicação, sobre esse grande conceito de comunicação, sobre esse grande debate, disputa de ideias, né, que hoje a inteligência artificial, as mídias sociais, né, com uma outra prioridade, aí o ponto da reflexão que Frei Beto nos provoca, são as juventudes, né? Como é que a gente faz com que o Fé e Política tenha mais 35 anos? É renovando os quadros, né? Trazendo pessoas mais jovens, né? A comissão ampliada, ela tem uma função que são as comissões. Então, tem a comissão de comunicação, a comissão de articulação da juventude, comissão de formação de base, né? Ela tem as comissões. Então, a gente reviu essas comissões, quais são as que estão funcionando, quais são as que não estão, quem não está em comissão nenhuma, o que pode contribuir, todo mundo tem. Né? Ele é coletivo, ele só anda se todas as pessoas contribuírem. Para 2026, a gente aprovou, a gente entendeu a importância da realização dos encontros nacionais, e aí a gente aprovou o 13º Encontro Nacional de Fé e Política para abril. E aí já teve um estado que se ofereceu para fazer. Você quer saber qual é, Daniel? Conte! Não, conte agora, vamos estar curioso. Onde é que vai ser? Pois é, galerinha que está nos
indo, já anota na agenda, abril de 2026, São Paulo se ofereceu para a realização do 13º Encontro Uhul! Está em São Paulo. Maravilha! Daniel, a galera de São Paulo já está com a força toda, porque foi um estado, e é importante dizer isso, sabe, Daniel? Foi um estado que se mobilizou muito para o 12º, que se rearticulou, que criou grupos de base em várias outras cidades, além da capital, e aí eles se sentem amadurecidos e preparados para construir aí mais um Encontro Nacional de Fé e Política, né? A gente ampliou a executiva, entrou de forma temporária um companheiro de Minas, né, o companheiro Mariano, e a Nazaré por Goiânia. Então, a executiva ganha mais 2 membros, eles vão ainda debater isso nos estados deles para saberem se são esses nomes que vão permanecer. A gente fortalece a comissão ampliada. Eu permaneço por mais, acredito que por mais um mandato como secretária executiva. Espero não ficar mais além disso. E estamos aí, cheio de gás para mais uma leva de trabalho, sabe? Que conversa maravilhosa que a gente está fazendo essa noite, o Érica, porque de fato, né, acho que o Movimento Nacional de Fé e Política, ou os movimentos de fé e política, os mais inúmeros que tem aí nas cidades, nos estados, aqui em Brasília, por exemplo, tem 2 grupos que se reúnem, né? De fato, tem um olhar para esse encontro nacional como uma possibilidade, né, de reabastecer as energias, a espiritualidade, como você disse, trocar experiências e sair com esperança. No dia a dia da vida, da luta política, cada vez mais complicada, né, por causa de uma linha doentia, né, que às vezes faz com que a gente gaste muita energia e esforço para tentar levar as pessoas a compreenderem que a política é algo que deve favorecer o bem comum, a vida, a dignidade das pessoas. E tem um grupo que insiste em querer fazer com que a gente tenha raiva da política. Então, esse desgaste de energia, quando a gente vai para um encontro como esse, a gente sai reabastecido de fé, de esperança, de desejo de que é possível e é necessário a gente continuar na luta, semeando paz e esperança às pessoas. Então, Érica, por favor, me fala agora para a gente concluir o nosso programa, que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando, qual a convocação que você nos traz esta noite para que a gente possa continuar nesse trabalho de base aí, construindo o movimento nacional em suas diferentes formas e expressões. Acho que primeiro, Daniel, agradecer muito por essa oportunidade. Eu acho que todos os espaços que a gente pode encontrar para falar dessa experiência do movimento nacional é super importante. Então, agradecer, né, por todos os seguidores e seguidoras que tem aqui nesse programa, nessa conversa que a gente faz, nessa conversa leve de paz e esperança, né? Dizer que no site do Movimento Nacional de Fé e Política, eu vou pedir, Daniel, para colocar aí o link. Você acha a carta de princípio, então qualquer grupo alinhado com a carta de princípio pode se identificar como um movimento. Tem muitos espaços, Daniel, que não usam essa expressão fé e política, fé e mística, fé e espiritualidade, fé e compromisso, fé e fé e cidadania. Tá tudo bem. Se você está alinhado com o que a carta de princípio traz, você faz parte do movimento de fé e política, né? E aí é super importante a gente dizer, ser do movimento de fé e política é se comprometer, acima de tudo, com o bem viver, com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, defender os povos indígenas,
defender os verdadeiros donos dessa terra, defender as comunidades quilombolas, defender as mulheres, combater a lógica do machismo, a lógica da misoginia. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Não é possível dialogar com uma política que alimente mais e mais a cultura da violência contra as mulheres, que provoque o extermínio das juventudes. Nós somos defensores de direitos humanos. A relação do movimento de fé e política dialoga com isso, né? Com a cultura do bem viver, né? E que a nossa espiritualidade, eu tenho trabalhado muito isso, ela vai para além dos muros. Ela vai para uma espiritualidade que seja viva, que seja de afeto, de cuidado, de autocuidado, de troca, né? De uma relação de muita intimidade com o Pai Maior, né? Comigo, com o próximo e com o entorno que a gente vive, né? Então, isso está muito descrito na carta. Depois, então, lê a carta. A gente também tem uma relação de apoio aos parlamentares que se identificam com essa linha, né? Então, uma das comissões da comissão ampliada é a comissão que a gente chama de comissão de mandatárias, né? Que são... Essa comissão, ela dialoga, a gente promove reuniões a cada 3 meses com parlamentares e executivos que dialogam com essa dimensão de fé e política. Então, esse recado me colocar à disposição, colocar também a coordenação executiva, assim como a comissão ampliada à disposição para qualquer grupo que queira dialogar. Mas acho que, de início, é pegar a carta de princípios que tá no site e fazer essa leitura e se alimentar daquilo que a inspira. A gente também tem uma página no Instagram, né? Movimento Fé Política. Vou te pedir aí para colocar. E na rede social a gente também está no Facebook, Movimento Fé e Política. Então você também nos acha, mandando uma mensagem, a gente dialoga. Se precisar que acompanhe alguma primeira reunião de forma online ou de forma presencial, que seja com planejamento para um final de semana, a gente também tem tentado acompanhar. Acho que é isso. Pessoal, nesta noite estivemos aqui com Érica Odara. Muito obrigado, Érica. Grande axé para você e que tenham todos uma excelente noite e até a próxima conversa de paz e esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.